Não pule este vídeo. Descubra a advertência que Pedro, o discípulo e primeiro Papa, deu 2000 anos atrás. Será que ela pode ser para você hoje? Você vai descobrir o que ele enxergou por trás das palavras, e isso pode revelar algo sobre o seu próprio coração. Em Samaria, vivia um homem chamado Simão. Ele não era uma pessoa comum. Era conhecido por suas práticas, que muitos chamavam de magia, e ele tinha um talento especial para impressionar as pessoas. Simão gostava da atenção que recebia. Ele se deleitava em ser considerado grande, em ver a admiração nos olhos do povo. Para ele, essa era uma forma de poder. A vida em Samaria mudou quando um homem chamado Filipe chegou. Ele não trazia truques, nem buscava fama. Ele anunciava o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo. A mensagem dele era tão poderosa que muitas pessoas creram e foram batizadas. E, para a surpresa de todos, Simão também se juntou a eles. Ele disse que acreditava, foi batizado e começou a seguir Filipe de perto. Mas o que realmente fascinava Simão, o texto bíblico diz que ele ficava maravilhado com os sinais e grandes milagres que via Filipe realizar. Era como se ele estivesse analisando uma nova técnica, um poder superior ao seu, tentando entender como aquilo funcionava, talvez para poder replicá-lo. A motivação dele ainda estava ligada ao espetáculo, ao poder visível. A história se intensifica quando os apóstolos Pedro e João chegam de Jerusalém. Eles vieram para orar pelos novos convertidos, impondo as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo. Simão estava lá, observando tudo, e quando ele viu que através da imposição das mãos dos apóstolos, o Espírito era concedido, algo despertou dentro dele. Não era admiração, era ambição. Ele viu ali uma oportunidade. Para Simão, aquele poder não era um dom divino, mas uma habilidade que poderia ser comprada. Então, ele se aproximou dos apóstolos, tirou dinheiro e fez uma proposta direta. Dei-me também esta autoridade, para que todo aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele queria comprar o sagrado. Ele queria transformar um dom de Deus em uma ferramenta para o seu próprio prestígio. A resposta de Pedro foi imediata e dura. Ele olhou para Simão e disse: "Que o seu dinheiro pereça com você, porque você pensou que poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte nem sorte neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus." Pedro foi direto ao ponto. Ele expôs o que estava escondido no coração de Simão. O problema não era o desejo de participar do que Deus estava fazendo. O problema era a intenção. Simão não queria servir a Deus. Ele queria usar o poder de Deus para se servir, para manter sua fama e seu status. Era um desejo de controle, não de devoção. A advertência de Pedro continuou: "Arrependa-se, portanto, dessa sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe o pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Pedro ofereceu a solução: arrependimento genuíno e oração por perdão. A questão não era o ato externo de oferecer dinheiro, mas a condição interna do coração. E aqui a história toma um rumo inquietante. Como Simão reagiu a essa repreensão tão forte? Ele não disse: "Vocês estão certos, eu errei, meu coração está errado, por favor, me ajudem a mudar." Ele disse: "Orem vocês por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram me aconteça." Percebe a diferença? Simão não pediu para que seu coração fosse transformado. Ele não pediu ajuda para se livrar da amargura e do pecado. Ele pediu para ser livrado das consequências. O medo dele não era de estar errado diante de Deus. O medo dele era do castigo que poderia vir. Ele temia o resultado, não o erro. E o texto bíblico termina aí. Não nos é dito se Simão se arrependeu de verdade. A história o deixa nessa zona cinzenta. E essa ausência de uma conclusão é o que a torna tão poderosa para nós hoje. Ela se transforma em um espelho e nos obriga a fazer uma pergunta a nós mesmos: quantas vezes nós agimos como Simão? Quantas vezes nos aproximamos de Deus, não porque queremos que Ele mude nosso coração, mas porque queremos que Ele mude nossas circunstâncias? Pedimos um emprego novo, a cura de uma doença,
a solução para um problema financeiro. Tudo isso é legítimo. Mas qual é a nossa motivação mais profunda? Estamos buscando a Deus por quem Ele é ou pelo que Ele pode nos dar? Nossas orações são um pedido de transformação interior ou apenas um pedido de alívio exterior? Queremos que Deus nos livre do nosso orgulho, da nossa inveja, da nossa ganância. Ou apenas queremos que Ele nos livre das consequências ruins que esses sentimentos trazem? A história de Simão é um alerta. É possível estar dentro da igreja, ser batizado, acompanhar de perto as coisas de Deus e ainda assim ter um coração que não é reto diante dele. É possível confundir o poder de Deus com uma ferramenta para nossa própria glória. Pense nas suas orações. Quando você pede perdão a Deus, é porque você se entristece por ter ofendido a Ele ou porque tem medo do que pode acontecer como resultado do seu erro? Quando você busca a Deus, é para que Ele te molde à imagem de Cristo ou é para que Ele te dê uma vida mais confortável e sem problemas? O Evangelho não é um produto que compramos para obter benefícios. É um convite para morrer para nós mesmos e viver para Cristo. É uma transformação de dentro para fora. Deus está muito mais interessado em consertar o nosso coração do que em apenas consertar os nossos problemas. Porque quando o nosso coração está reto diante dele, todo o resto encontra o seu devido lugar. Então, hoje, olhe para esse espelho que a história de Simão nos apresenta. O que você vê? Você vê alguém que, como ele, está mais preocupado com as consequências do que com a causa? Ou você vê alguém que genuinamente deseja um coração puro e reto diante de Deus? A boa notícia é que, ao contrário de Simão, cuja história ficou em aberto, a sua ainda está sendo escrita. E a oferta de Pedro ainda está de pé para nós hoje. Arrependa-se e ore. Peça a Deus, não apenas para te livrar dos problemas, mas para te dar um novo coração, um coração que o ame acima de todas as coisas. Essa é a oração que Ele sempre tem prazer em responder. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem te fez refletir, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!